Bom, depois da decisão do Supremo, que derrubou a tese do marco temporal das terras indígenas, a oposição na Câmara protocolou uma proposta de emenda à Constituição que busca reverter as decisões da Corte. Segundo o autor da proposta, deputado Domingos Sávio, a PEC vai permitir ao Legislativo votar decisões que não estejam de acordo com a Constituição. O STF, que é, sem dúvida, o guardião da Constituição brasileira, tem agido, no nosso entendimento, em desrespeito à Constituição e desrespeito a essa casa, não só legislando o que não é competência dele, mas muitas das vezes rasgando a Constituição. Já aqueles que dizem que no Brasil não há mais Constituição, há 11 constituições ambulantes. Na justificativa da PEC, o deputado argumenta que o texto, abre aspas, não fere nenhuma cláusula pétrea, uma vez que não retira nenhuma prerrogativa do STF, mas tão somente acrescenta nas prerrogativas do Congresso Nacional os meios eficazes de assegurar sua competência, de preservar sua essencial prerrogativa de legislar, fecha aspas. Ainda de acordo com a proposta, seria necessária a apresentação de um requerimento com o apoio de 1/3 dos membros tanto da Câmara quanto do Senado. Depois disso, o pedido para reverter a decisão do STF teria de ser aprovado por 3/5 das duas casas. 175 parlamentares assinaram o pedido. Se houver um número alto, faz parte aí desse pacote, de medidas que o Congresso está fazendo aí para pressionar, para protestar contra o Supremo. Falamos aqui nesta semana no programa sobre as obstruções das pautas, o travamento de algumas votações. Tem também a questão do plebiscito em relação ao aborto, que eles estão querendo também em contraponto ao que decidiu, pelo menos com o voto da Rosa Weber. Então, é uma série, um pacotão aí de medidas que o Congresso está falando, opa, acordamos, Ontem a gente comentou isso, Paula? O start político do Congresso Nacional, algo digno de nota. Nós aplaudimos aqui. Vamos ver a efetividade, vamos ver a extensão e vamos ver qual é a agenda a partir de agora de todas essas frentes que se uniram. A frente da agropecuária, a bancada evangélica, a bancada da segurança pública, o PL, o Partido Novo, outras frentes mais segmentadas que representam setores importantes da nossa sociedade. Gente que tem voto, não gente que foi colocada lá por um presidente da República e que sequer é juiz de carreira para exercer uma função na Suprema Corte, separando aqui o legislativo do judiciário. Em relação à PEC, a proposta de emenda constitucional, vamos lá. É o melhor caminho, não há a menor dúvida que você deixar isso registrado na nossa Constituição, já tão remendada por tantas quinquilharias que uma boa emenda nesse sentido faria toda a diferença. Porém, uma PEC para avançar no Legislativo, há casos em que leva mais de uma década. Por quê? Precisa tramitar numa comissão especial depois de passar pela Comissão de Constituição e Justiça, ela precisa ser aprovada em 2 turnos nas 2 casas legislativas por 3/5 das casas. O que a gente está falando? 308 de 513 deputados, 49 de 81 senadores. É muita gente. Muito mais do que para aprovar, porque a fazer avançar um projeto de lei, como foi o caso do PL do senador Marcos Rogério, aprovado nesta semana, que foi muito mais uma resposta política, porque é uma casa política, a uma casa não política, que é o Supremo Tribunal Federal. O recado que o Supremo passou, que o Senado passou ali ao Supremo foi o seguinte: lei se faz aqui, por quem tem voto. Se vocês querem advogar causa, vocês devem pendurar a toga, se candidatar e dividir a tribuna aqui num embate democrático. É assim que funciona na nossa Constituição. É assim que está estabelecido na nossa República. Essa é a regra do jogo. Não são os senhores que vão escrever a regra do jogo depois que o jogo já começou de forma diferente. Pois bem, então a PEC é o melhor caminho. E ontem à noite, também é importante registrar que o Supremo formou maioria ali no voto do Edson Fachin, na manifestação dele, para que essa decisão do marco temporal seja de repercussão geral, seja efeito vinculante. O que isso significa? Que construiu ali um guarda-chuva, blindou a decisão do próprio Supremo contra o efeito do PL que passava no Senado.
É mais uma vez o judiciário contra o legislativo. Só no Brasil isso está acontecendo. A gente só vê acontecer isso no Brasil.